Querida igreja, a ressurreição de Jesus Cristo é o grande milagre do cristianismo. Não haveria cristianismo se Jesus ainda estivesse no sepulcro. A pregação do Evangelho, ela não termina num cadáver, mas num conquistador. Mas muitas pessoas não tiveram, quem sabe, essa profunda experiência como essas mulheres tiveram. E uma das grandes evidências que Cristo está vivo é o testemunho eloquente de milhões e milhões de pessoas que a cada ano são transformados pelo poder de Jesus Cristo. Você, meu irmão, da galeria lá atrás, aqui no púlpito, você é um testemunha vivo que Jesus está vivo. O que Ele fez na tua vida, o que Ele fez na tua casa, o que Ele está fazendo na tua vida, o fato de você vir aqui nesta manhã adorar a Cristo é a prova incontestável que Ele vive e vive para todo o sempre. Meus irmãos, é Cristo vivo que tem mudado milhares e milhões de pessoas. Milhares e milhões de pessoas tem exatamente a sua vida mudada, alterada e transformada pelo poder do Cristo vivo. A presença real de Cristo em nossas vidas, nas nossas reuniões, em nossos cultos, são provas profundas que Ele ressuscitou e vive entre nós, pois sentimos a sua presença, seu agir em nossas vidas, e quase todos aqui, ou todos, falaram com Ele hoje, e se não falaram, fale com Ele, porque Ele está te ouvindo. Irmãos, houve um dia, que dia terrível, na vida dos discípulos. Houve um dia que jamais foi esquecido na vida daqueles homens que haviam abandonado tudo para seguir a Jesus Cristo, que foi o dia da crucificação. Aquele dia foi um dia complicado para os homens que haviam abandonado casa, famílias, profissões para seguir a Jesus. O dia da crucificação e o outro dia seguinte da crucificação, quem sabe foi o tempo mais difícil na vida daqueles discípulos. Alguns talvez ainda estivessem anestesiados com a morte do seu mestre, não conseguindo assimilar plenamente a dura realidade das coisas que estavam acontecendo. Como? Abandonaram tudo para seguir a Jesus, e agora o seu mestre, o conquistador, o seu rei, aqueles que eles pensavam e discutiam entre eles, queria dar realmente a vitória para reinar ali na Palestina e tirar a Palestina de então sobre o jugo de Roma. Os discípulos e outros estavam experimentando agora, de forma mais aguda e dolorosa, a decepção, a frustração, que tudo que eles imaginavam caiu por terra, porque agora eles viram o seu Cristo sendo crucificado e morto. Os discípulos tinham abandonado tantas coisas para seguir aqueles que eles acreditavam que seria o Messias de Israel. Mas agora eles encontravam-se frustrados, desolados, e além de tudo caluniados, pois muitos diziam que foram eles que roubaram o corpo do mestre. Esses homens que foram testemunhas oculares de milagres, de pregações maravilhosas realizadas por Jesus, agora eles estavam totalmente decepcionados com o último acontecimento, a morte de Cristo. Eles tinham contemplado no rosto de Jesus um amor, uma compaixão nunca visto em outro ser humano, mas agora eles estavam vendo Jesus, aquela pessoa sem igual, aonde eles renunciaram
profissões, familiares, amigos, muitas coisas, para seguir o Mestre, e eles se tornaram colegiado de Jesus, os discípulos, os apóstolos, aqueles que realmente haviam abandonado a tudo para seguir aquela pessoa. Mas depois daquela quinta-feira, aonde Jesus foi preso, todas as esperanças daqueles homens, todos os sonhos passaram a ser um verdadeiro pesadelo. Muita dor, muitas lágrimas, muitas frustrações na vida daqueles homens. O desespero tomou conta deles, e eles estavam sem compreender por que tudo aquilo estava acontecendo. Aquele homem que eles acreditavam que iria destruir o domínio romano, fora esmagado por esse mesmo poder. A esperança daqueles homens havia morrido com o último suspiro que Jesus Cristo deu na cruz do Calvário. Quando Jesus disse: está consumado, deu o último suspiro e morreu, aqueles homens ficaram desesperados. As esperanças parece que havia morrido com aquele último suspiro. E eles foram para um determinado lugar. E ali eles se trancaram, com medo dos judeus. Estavam apavorados. Eles se trancaram e ali ficaram chorosos, chorando, questionando o porquê de tudo aquilo. E teve um momento que Pedro joga a toalha, e como ele era um dos líderes, o mais falante, ele diz aos demais: vou voltar à minha profissão, eu vou pescar. Essa era a dura realidade que todos os discípulos estavam vivenciando. Mas a ressurreição de Cristo é um fato comprovado, é um fato que veio para alterar e para mudar a vida daqueles homens, e não só daqueles homens, para mudar a vida de todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A vida daqueles discípulos foi alterada com uma notícia que veio das mulheres: ele não está mais morto, ele está vivo, ele ressuscitou. Aquela mensagem mudou a história daqueles homens, mas aquela história não mudou a história só daqueles homens, mudou a minha história, mudou a tua história. A nossa história é alterada, porque Cristo vive e reina para todo sempre. É claro que naquela época o testemunho das mulheres não era muito acreditado, havia um preconceito terrível contra as mulheres, mas me encanta que Jesus veio quebrar todos esses tabus, Jesus veio quebrar esses paradigmas, e a primeira mensagem do Cristo redivivo, e quem percebeu, e quem viu, e quem teve a experiência do Cristo redivivo em primeira instância, foi as mulheres. Foi as mulheres que receberam, e foram elas que pregaram a primeira mensagem, que Cristo estava vivo. Por isso que as mulheres fazem parte integrante da igreja, e até mesmo as mulheres são o maior grupo da igreja. Eu louvo a Deus porque as mulheres são guerreiras, são vitoriosas, elas têm uma mensagem de perseverança, e quando elas realmente têm garra e se converte, elas fazem as coisas acontecer, e aqui na ADBlu elas fazem a coisa acontecer também. Parabéns, mulheres, aleluia. E a bem da verdade, pastor Aguiar, as mulheres foram as últimas que saíram do Calvário. Elas ficaram olhando tudo o que estava acontecendo, até quando tiraram Cristo da cruz, lá estavam as mulheres. Enquanto os discípulos estavam apavorados e foram se esconder, as mulheres estavam lá olhando. Não só olhando quando tiraram da cruz,
mas também olharam o sepulcro onde ele foi colocado. E nas primeiras horas do domingo, quem estava indo ao sepulcro? As mulheres. Mesmo que na mente dela Cristo estava morto, elas estavam preparadas para ver o Cristo morto, mas elas foram. E elas foram pelo caminho questionando como vamos fazer para remover a pedra. A pedra já estava removida, porque um anjo, aleluia, removeu a pedra. O poder de Deus removeu a pedra, e ali um anjo resplandecente falou para ela: vocês vieram buscar aquele que foi morto? Ele não mais está aqui. Ide, dizei aos seus discípulos, que ele não está aqui. E elas foram. E essa mensagem é a mensagem que a igreja precisa ter. A mensagem do Cristo ressurreto. E elas tinham uma mensagem, e elas chegaram para aqueles homens que estavam apavorados, cheios de medo, cheios de temor, e elas falaram: Jesus ressuscitou, nós vimos Jesus. Porque depois que o anjo falou, Jesus apareceu para elas também. E elas tinham uma mensagem: Jesus ressuscitou. Que você possa ter essa mensagem na sua alma, no seu coração. Saber que Jesus está vivo. O que o mundo precisa saber é que Jesus está vivo. E quando a igreja tem essa mensagem, coisas tremendas acontecem. Irmãos, Cristo ressuscitou e Ele apareceu para Pedro. E Ele apareceu para os demais discípulos. E Ele apareceu para as mulheres em primeira instância. E Ele apareceu para muita gente. Apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. E antes de ir ao céu, Ele apareceu para mais ou menos 500 pessoas. 500 pessoas. A sua ressurreição não foi uma surpresa, mas foi cumprimento das profecias, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, pois ali encontramos profecias que anunciavam a bendita realidade que Jesus iria ressuscitar. A ressurreição de Cristo, irmãos, abalou o inferno e fez estremecer os inimigos, e perturbou e perturba ainda hoje todos os céticos. Todos aqueles que não acreditam são perturbados, porque o Cristo está vivo e tem transformado milhares e milhares e milhões de pessoas. São transformados, e você é uma prova viva que Jesus transforma, porque Ele transformou a tua vida. Muitas foram as tentativas para negar a ressurreição de Jesus. Há aqueles que negam que Jesus de fato tenha morrido. Isso nem vai. Mas aí na internet tantas pessoas com teses que Jesus de fato não morreu, que foi uma outra pessoa. Outros dizem que realmente ele morreu, mas os discípulos roubaram o corpo do mestre. Irmãos, tinha um batalhão, tinha um exército de Pilatos, de Roma, lá cuidando do sepulcro. E todos dormiram, né? Então nós vemos que até os soldados foram pagos com grande quantia de valores para dizer que eles estavam dormindo e o corpo foi roubado. Alguns defenderam e defendem que as mulheres, elas foram no sepulcro errado. Foram no sepulcro errado. Por isso elas foram no sepulcro que estava vazio. A ressurreição não é um embuste. É uma verdade absoluta e incontestável. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os mártires que verteram o seu sangue teriam morrido em vão por esta causa, e realmente eles seriam infelizes. Se Cristo não tivesse ressuscitado,
todos nós seríamos os mais infelizes de todos os homens e mulheres, e se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Nós estamos aqui porque Ele vive e reina para todo sempre, e sentimos a sua presença. Se Cristo não tivesse ressuscitado, você não poderia sentir a sua presença agindo, atuando, salvando, curando, libertando, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. As trevas da mentira não puderam prevalecer contra as verdades absolutas da ressurreição de Jesus Cristo. Essa igreja tem uma mensagem: Cristo vive, Cristo ressuscitou, e Cristo continua salvando, transformando, curando e batizando com o Espírito Santo, e esse Cristo vai voltar a qualquer momento. A ressurreição de Cristo, irmãos, é algo transformador. É uma mensagem transformadora. A ressurreição de Cristo produziu um profundo impacto na vida dos discípulos, que estavam desanimados. Aqueles homens estavam desesperados, amedrontados, totalmente frustrados. Mas quando eles viram Jesus, Jesus chegou na reunião e disse: paz seja convosco. A vida deles foi transformada. A vida deles, que estavam amedrontados, decepcionados, dizendo: vamos voltar à nossa profissão. Mas quando eles viram Jesus, tudo mudou. O morto não consegue mudar a vida de ninguém, mas o Cristo vivo muda. Agora aqueles homens que encontraram com Cristo ressurreto, aqueles discípulos, estavam agora cheios de coragem, e eles dispuseram a ser testemunhas vivas. Assim muitos deles foram presos, muitos deles foram açoitados, muitos deles foram mortos. Alguns foram mortos de cabeça para baixo, mas eles morreram com uma convicção. Milhares de pessoas depois foram mortos no Coliseu Romano, estraçalhado pelas feras, mas eles não negavam o seu nome. E nós tivemos homens e mais homens que foram mortos da maneira mais horrenda, mas não negavam a sua fé. João usa um dia queimado numa cruz, o fogo queimando. Ele disse, e ele disse: você nega e você será tirado da fogueira. E ele disse: eu não posso negar aquele que só fez o bem para mim. Morreu queimado, mas por que ele morreu? Porque ele sentia a presença do Cristo vivo. Cristo está vivo. Irmãos, os discípulos e todos os demais na época saíram a pregar no poder do Espírito Santo a mensagem do Cristo ressurreto. E é isso que a igreja tem que fazer hoje. Corações embrutecidos foram quebrantados, barreiras de incredulidade foram derrubadas, e não será diferente hoje. Se você tem uma mensagem do Cristo vivo e que reina para todo sempre, os impérios das trevas foram saqueados, e uma multidão de pessoas foi salva e transportada para o reino da luz, porque Jesus está vivo. A mensagem da ressurreição de Jesus Cristo ainda hoje transforma a vida, restaura as famílias, aleluia, e nos dá razão para cantar, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, mesmo na noite escura que você pode passar, mas você pode cantar e sentir que Jesus está vivo, e Ele tem uma palavra para você, a mesma palavra que Ele disse aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, e não vos deixarei. Tudo aquilo que os homens não conseguiram fazer pelo poder das armas, Cristo fez e faz pelo poder do amor, pelo poder da ressurreição. A ressurreição de Cristo é uma esperança gloriosa. Irmãos, nós fundamentamos a nossa fé, fundamentamos a nossa mensagem, fundamentamos a nossa crença no Cristo vivo, nós fundamentamos nossas convicções da ressurreição nas provas bíblicas. A Bíblia Sagrada, de capa a capa, é uma mensagem do Cristo que ressuscitou. Fundamentamos
fundamentamos nas provas das experiências pessoais, da presença real do Cristo em nossas vidas. A presença de Jesus na vida de cada crente é uma prova que Ele está vivo. Nós fundamentamos as convicções que Cristo está vivo pela vida e pela prova de milhões e milhões de vidas que foram radicalmente transformadas pelo poder da ressurreição. Pessoas que estavam com a vida totalmente arruinada, pessoas presas nos seus vícios, presas em tantas coisas, mas Jesus chegou e Jesus libertou, e Jesus faz a diferença. Fundamentamos a convicção da ressurreição na prova de milhões e milhões que são curados por Jesus a cada semana, a cada dia, pelo poder do Cristo vivo. Seja quais forem as circunstâncias, podemos desfrutar bênçãos do Cristo que ressuscitou. Temos um Cristo vivo e presente que nos consola todos os dias, em todas as horas, nas horas de mais angústia que você possa passar, você é consolado pelo Cristo vivo. Meus queridos, temos um Cristo muito bem presente, que você pode recorrer quando você está necessitando de auxílio. Você tem uma necessidade, você tem um nome para clamar, um nome que é sobre todo nome. Quando você está em situação boa ou não boa, quando você está doente ou não, em qualquer situação, você só tem um nome. Muitas pessoas lá fora têm um Deus para cada coisa, mas graças a Deus, quando você vai pensar em falar um nome, se no meio de uma crise, você pode esquecer o nome daqueles que eles dizem, né? Que você pode clamar, mas a igreja, ela tem um nome, que é dado sobre todo nome, que todo joelho se dobre, que todo joelho clama. Você tem um nome, o nome de Jesus Cristo, aleluia. Clame por Ele, chame por Ele, fale o nome dEle. É Ele que vai dar a razão para você viver, e você pode chamar por esse nome, que Ele vai ouvir. Temos um Cristo vivo e presente, que você pode não só chamar por Ele, mas você pode relacionar-se com Ele. Você tem um Cristo presente, que Ele está aí para te proteger, para guiar. A sua presença é real. Não temos um Deus morto, e por isso não estamos entregues na nossa própria sorte. Como diz em Hebreus 15:5, não te deixarei, nem te desampararei. Esse Cristo vivo, Ele jamais vai te deixar, Ele jamais vai te desamparar. Chame por Ele, clame por Ele, fale o nome dEle. Há poder no nome de Jesus. Jesus está vivo, mais vivo do que você pensa. Aleluia. Jesus vive na vida dos seus discípulos, e você é discípulo do Senhor, sendo Ele Senhor absoluto da sua vida. Irmãos, você não pode duvidar dessa realidade. Jesus vive na igreja. É por isso que o diabo teme a igreja. É por isso que a igreja é perseguida. Porque se a igreja fosse e servisse uma pessoa morta ou qualquer outra coisa, ninguém se importaria com a igreja. Mas o diabo, ele teme a igreja, porque o diabo sabe que a igreja segue, vive, adora, busca e fala com o Cristo vivo. Aleluia. Por isso a igreja é perseguida. Irmãos, Jesus também vive na palavra. É por isso que a igreja lê a palavra. É por isso que os crentes seguem a palavra. É por isso que nós pregamos a palavra. A palavra é vida que produz transformações genuínas. A vitória de Jesus sobre a morte foi predita nas profecias bíblicas durante milhares de anos atrás. Então nós cremos, porque todas as profecias acerca de Cristo, que Ele iria morrer, mas que iria ressuscitar, foi cumprido. Davi profetizou a respeito da ressurreição de Cristo. Davi, irmãos, e Pedro, ele explicou: a morte não teria vitória sobre o santo de Deus. Ele não seria deixado no túmulo como os outros homens. A Bíblia diz:
porque não deixarei a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando Jesus percebeu a data, mais ou menos, que estava se aproximando da sua morte, ele começou a falar, ele começou a explicar, ele começou a dizer isso para os discípulos, do que iria acontecer, que ele iria ser morto, e ele começou a explicar isso para os discípulos, mas os discípulos até então não aceitaram. Desde então, a Bíblia diz, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mas a mente dos discípulos estava como que fechada, eles não entendiam, eles só pensavam no Cristo que iria assumir o reino e iria libertar Israel das mãos de Roma. Mas Cristo veio para libertar não os homens de Roma, mas libertar toda a humanidade das garras do diabo. Cristo vive. Essa é a nossa grande segurança, essa é a nossa esperança, pois se o corpo de Jesus tivesse se descomposto no sepulcro em Jerusalém, toda a base do cristianismo teria apodrecido junto, mas ele venceu a morte, e por isso nós podemos esperar com confiança a sua volta para cumprir suas eternas promessas. Meus queridos irmãos, a vitória do cristianismo é que nós olhamos para trás e vemos a manjedoura vazia, olhamos para trás e vemos a cruz vazia, olhamos para trás e vemos também o sepulcro vazio, olhamos para essas coisas, está vazio, mas hoje nós olhamos para frente e vemos que ele voltará, olhamos para frente e vemos um batalhão de crentes servindo ao Senhor com alegria e esperando a volta de Jesus Cristo e proclamando que ele reina e vive para todo sempre. Deixa ele reinar na tua vida, deixa ele viver na tua vida. Infelizmente, existe algumas pessoas que servem Jesus apenas por conveniência. Alguns têm Jesus Cristo apenas como Cristo histórico. É o que nós vemos principalmente hoje na Europa, pastor. Nos assusta. A gente vai na Europa, tem aquelas igrejas, principalmente as igrejas romanas, católicas, que é um monumento que nos admira. Como há 600, 700, 800 anos atrás construíram aquele monumento. Como conseguiram fazer isso? Estão servindo Cristo histórico. Aquele que um dia passou por essa terra, fez história como os demais, mas acabou. Muitos pensam assim. Outros têm Jesus apenas como uma decoração, num quadro, num crucifixo, num desenho, e apenas o Cristo decorativo. Ainda outros têm o Cristo apenas por utilidade, só buscam a Cristo quando estão passando por um problema gravíssimo, por uma doença, por uma situação adversa, então vamos clamar por Ele. Outros têm Jesus apenas por posição social, batizado de criança, uma cerimônia fúnebre, uma cerimônia de casamento, é o Cristo apenas da posição social. Mas tem um povo, pastor Cleito, aleluia, tem um povo que serve um Cristo, não porque ele fez história, não por posição social, mas tem milhares e milhões de pessoas que servem o Cristo, porque ele transformou a sua vida, porque ele é vivo e real. E aqui está esse povo, aleluia, graças a Deus,
Hoje tem milhões e milhões que seguem a Jesus Cristo, não porque Ele fez história, não por posição social, não porque Ele cura, mas serve a Ele por convicção, porque Ele é o Senhor absoluto de nossas vidas. Estão dispostos a nunca negar a sua presença. Há milhões e milhões, aconteça o que acontecer, não nego a sua fé. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Ah, meu irmão, este povo é um povo até muitas vezes barulhento, mas é barulhento porque nós não servimos a um Cristo que está morto. O silêncio é lá no cemitério, e nós aqui não estamos no cemitério, nós estamos na igreja, servindo ao Cristo que está vivo. Nos alegramos pela sua presença, a sua presença é real. Ele mudou a vida, a sua vida, Ele mudou a vida da sua família, Ele transformou muitas situações, e Ele continua operando e fazendo, porque Cristo ressuscitou. Nós temos consolo para esta vida e podemos enfrentar os momentos difíceis olhando nele. Não tire os olhos dele, olhando para ele, você vai ser vencedor, porque Cristo ressuscitou. Nós temos as melhores mensagens, nós temos as melhores esperança, aleluia. E você pode até passar por momentos difíceis, você não está isento de passar por dificuldades, mas Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Até há momento que só parece que o céu é de bronze e que Jesus não está olhando para você, ou que se esqueceu de você. Só parece, irmãos, porque Ele está olhando para você, e Ele te diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Porque Cristo ressuscitou, irmãos, há consolo, não somente para aqueles que vivem no hoje, mas há esperança aqueles que morreram em Cristo Jesus. Porque Cristo ressuscitou o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro estão garantidos. Não importa como foi o seu passado, pode ter sido negro e terrível. Não importa como está sendo o seu presente, quem sabe com muitas lutas e dificuldades. Importa que você tenha um futuro garantido. O teu futuro, se você não virar as costas para Cristo, será garantido, porque o túmulo está vazio, a cruz está vazia, a manjedoura ficou vazia, mas a igreja não está a sós, órfão. Não vos deixarei órfão. Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia. Que a ressurreição de Jesus Cristo seja mais do que um fato passado a ser celebrado nesse dia que estamos fazendo, mas a realidade presente possa permear a sua vida, todas as partículas, todas as células do teu corpo. Você, com a tua mente, com o teu coração, você possa celebrar: Cristo está vivo. Como você está servindo a Jesus Cristo, irmãos? Como você está adorando a Jesus Cristo? Como você tem Jesus na tua vida? Que tipo de crente, que tipo de discípulo é você? E eu termino. Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, e quando aqueles discípulos estavam questionando entre os dois, pois é, nós esperávamos que ele seria o que daria livramento de Israel, esperávamos que ele viria para libertar Israel de Roma. E quando ele estava ali decepcionado, irmãos, Jesus aparece. E quando Jesus chega, Jesus abriu os olhos daqueles homens, Jesus aqueceu o coração daqueles homens. Os olhos daqueles homens foram abertos, o coração daqueles homens foi aquecido, os pés daqueles homens foram rápido para proclamar a vitória e para correr de volta até Jerusalém e dizer aos discípulos: nós vimos o Senhor, Ele está vivo. Que Cristo
tenha liberdade para renovar, para alegrar, para motivar, para transformar a sua vida, a ponto de você ser um relevante testemunha de Jesus Cristo. E eu termino dizendo: Pedro, que era o mais falante, mas naquela semana ele negou Jesus. Naquela semana, provavelmente na quarta ou quinta-feira, ele chegou e disse para Jesus: olha, vocês vão me abandonar, eu vou ser morto. E eles não estavam entendendo. E Pedro logo pegou a palavra e disse: oh, mestre, olha, em outras palavras, ele apontou assim no dedo de todos os demais discípulos, e disse: ó, todos podem negar você, todos podem trair você, mas eu não. Eu não. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Você vai me negar. Não, não, eu não. Mas do jeito que Jesus falou, aconteceu. Pedro negou Jesus. E o que me encanta é que Jesus vivo, ele vê os detalhes. Porque a Bíblia diz que quando o galo cantou, que Pedro deu-se em conta exatamente, o galo canta, Pedro percebe que ele havia negado Jesus, ele sai chorar amargamente. Mas aonde Pedro também estava antes dele sair, que ele já estava choroso antes dele sair, ele dá uma olhada e Jesus, onde estava sendo julgado, viu Pedro, os olhos se encontraram. Oh, irmãos, e quando os olhos se encontraram, Jesus não foi aquele olhar dizer: eu não te avisei, Pedro? Pedro, eu não disse? Você pisou na bola. Não, 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 não. Aquele olhar foi um olhar de amor, dizendo: Pedro, eu te amo, eu preciso de você. Você já está perdoado. Mas o que me encanta é que Pedro, ele sai desesperado. A Bíblia diz que ele sai chorando amargamente. E agora, quando Jesus fala com as mulheres, Jesus ressuscita e fala com as mulheres, a primeira mensagem de Jesus disse: olha, diga para os discípulos que eu quero encontrar com eles lá na Galileia, mas diga a Pedro, só o nome de Pedro é mencionado aqui, diga a Pedro que eu vou lá na Galileia e quero me encontrar com ele. Por quê? Foi uma mensagem específica a Pedro, porque Jesus sabia que Pedro estava arrasado, Pedro estava frustrado, Pedro estava decepcionado, Pedro estava, quem sabe, por mais que Jesus olhou para ele com um olhar de misericórdia, pensava dizendo: não, os discípulos vão me reprovar, os meus colegas vão ficar me triturando, os meus colegas e o próprio Jesus vão me abandonar, porque eu neguei. Irmãos, e ele não negou assim apenas: não, eu não conheço, eu não estou junto com ele. Ele praguejou, ele disse que nem conhecia Jesus, que nunca teve com Jesus, que não sabia nem quem era, e até xingou as pessoas, pelas pessoas dizer que ele era: não, até a tua voz está parecida com ele, porque quando você é crente, irmão, até a voz está ficando parecida com Jesus. Aleluia. E ele quis negar, irmãos. E agora ele estava frustrado, ele estava frustrado com ele mesmo, porque ele não venceu. Ele foi avisado, ele foi alertado, mas não venceu. Mas isso não acontece só com Pedro. Quantas vezes você é avisado? Quantas vezes você é alertado? E quantas vezes você falha? Mas a misericórdia do Senhor tem te alcançado nessa manhã. E a misericórdia do Senhor veio sobre Pedro. E as mulheres chegaram para os discípulos: olha, o mestre quer encontrar com vocês lá na Galileia. Mas tem uma mensagem aí, não é só com vocês, Pedro. O anjo falou que o mestre quer se encontrar contigo, lá. Comigo, eu ainda sou aceito. Tudo que eu fiz, eu ainda sou aceito.
Ele aceita. Coloque em pé nesse momento. Se coloque em pé, irmãos. Eu não sei o que você fez, mas nesta manhã que comemoramos a ressurreição, Jesus está dizendo: eu te perdoo e eu quero renovar as tuas forças. Quem sabe no meio das provas, no meio das lutas, lá no teu serviço, lá onde você trabalha, nos teus negócios, você já foi machucado, você já foi pisoteado, você já foi, quem sabe, caluniado, você foi entristecido por causa da tua fé, e quem sabe você já até pensou em parar, você pensou até em se desviar, você pensou até em, não, vou ser crente mais em casa, ou vou ser um crente mais no sigiloso, eu não vou falar muito da minha fé, porque a turma fica me criticando, a turma... Ei, Jesus está de olho em você. Diga a Pedro que eu quero me encontrar com ele lá. Você é o Pedro que está aqui nesta manhã, quem sabe passando lutas, provas, e muitas vezes, quem sabe, até negou Jesus, muitas vezes até falhou. Mas Jesus está aqui nessa manhã, dizendo: eu quero me encontrar com você, eu quero orar por você. Você que passou por lutas, problemas, até pensou em parar, ou você que está passando por uma situação tão difícil, e você está precisando de um socorro, Jesus está vivo, e Ele quer se encontrar com você na Galileia. E sabe onde que é a Galileia, irmãos? Fisicamente a Galileia é lá na Palestina, lá em Israel, mas há a Galileia espiritual que é aqui na frente. É aqui na frente que o Senhor quer se encontrar com você. Você quer uma bênção especial? Jesus quer abraçar você. Eu quero que você venha aqui à frente. Você que precisa de um renovo na tua fé, você precisa de um renovo na tua vida espiritual, você precisa de algo novo de Deus. Você está passando lutas, está, quem sabe, desempregado, está enfermo, está passando por tantas situações. Quer uma oração? Vem aqui à frente. Os pastores estamos aqui para orar por você. É aqui na frente. Vem, eu te espero. Não vou. Você pode até descer a galeria. Eu te espero aqui. Pode vir. Lá no meio tem. Lá em cima você sobe. Você da galeria sobe um pouquinho. Tem 2 obreiros para orar por você lá. Oh, venha. É aqui na frente que Jesus vai dar força para você. É aqui que Ele vai te abençoar. É aqui que Ele vai te animar. E se você chegou aqui nessa manhã sem ter certeza da tua salvação, quem sabe você veio aqui nessa manhã e você ainda não é crente, mas você crê em Deus. Eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero servir Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Qual a situação você está passando, irmão? Vem aqui à frente. Vamos orar nesse momento. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oramos nesse momento. Pai Santo, Pai querido. Oh, Cristo vivo, que reina para todos sempre. Nós queremos que a Tua graça venha sobre a vida de todos. Olha para essas vidas. Traz renovo espiritual. Traz renovo físico. Traz renovo emocional. Traz forças no coração, na mente, na vida dessas pessoas. Abençoa Teus filhos, Pai. Que todos possam se alegrar com a Tua presença. Que a Tua presença venha renovar essas vidas, venha renovar as mentes, venha renovar o corpo, venha trazer saúde espiritual, emocional, física. Deus, é a Tua presença que faz a diferença. Venha sobre essas vidas, venha sobre a Tua igreja. Cristo vivo, Cristo bem presente, venha sobre a vida de toda a igreja. Alegra essa igreja, alegra da porta ao púlpito, às galerias. Venha abençoar a todos, porque Tu vive e reina para todos sempre. Tu vive e reina para todos sempre. Tu vive e reina para todos sempre.